E a gente aproveita que nós estamos falando aí de enchente, alagamento, o nosso bate-papo do dia, nós vamos falar também sobre dicas de segurança nesses casos de chuva forte, alagamentos. Quem traz as orientações é o Tenente Tiago Wenning, que é coordenador do curso de intervenção e operação de salvamento em desastre. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. A gente pode começar falando das imagens que a gente viu aí nessa reportagem. Essa questão do ônibus, tem a questão do rapaz da motocicleta, né? Geralmente a pessoa, vamos aproveitar, quem está num transporte, né? Seja o carro, moto, que tipo de procedimento a pessoa deve ter quando está vendo que começou a chover forte, a água já está subindo? Porque em Goiânia, assim, chove um pouco, sobe rápido, né? Sim, e nesse momento do ano agora tem o maior índice de aumento pluviométrico, né? Que já está no momento de verão do país, então as chuvas mais torrenciais são nesses períodos. E são enviados alertas cotidianos. A Defesa Civil envia através do SMS 40199, o morador pode cadastrar ali no SMS com o seu CEP, de onde mora, e vai receber essas informações. E os cuidados que a gente tem que ter. Então, se eu estou trafegando com o meu veículo, né, de pequeno porte, médio, grande porte como ônibus ou uma motocicleta. Pois é, esse grande porte, a gente aproveita as imagens que estão rolando aí. Essas pessoas estavam correndo risco, Tenente, numa situação dessa aí? Sim, pelo grande volume de água que a gente viu ali, então tem um fenômeno que acontece que proporciona deslizamento de terra, que chama percolação. Que o solo, ele absorve uma quantidade de água natural sem ele ocasionar um deslizamento. Mas quando o índice de chuva é muito alto, o volume de água é muito grande, pode causar percolação nesse solo, o solo não suportar e ceder. E um veículo deste grande porte, que ele já tem um peso muito grande, pode favorecer o rompimento daquele solo ali, né? E a gente viu que ele chegou um momento que ele não conseguia mais deslocar, que viu que o motor não estava respondendo. Pois é, então, começou a sair água por aquele escapamento, né? E ele poderia até conseguir não dar ré, e arrumar uma confusão com o corpo do bombeiro ali, poderia, né? Aumentar o volume de água de fora, a força da enxurrada maior, poderia rodar o ônibus, nem conseguir retirar as pessoas dali. Então, assim, foi uma atitude imprudente, a gente não recomenda. Orienta o quê? Começou o aumento de chuva, eu estou deslocando. Eu vejo o nível de água na rua, a gente padroniza mais ou menos a altura do nível máximo ali do meio-fio do canteiro central. Se a água está transbordando, passando por cima do canteiro central do meio-fio, não é indicado eu passar com o meu veículo. Porque é mais ou menos da altura ali do escapamento e na linha média do pneu do carro. No soalho ali do carro. E até mais ou menos ali na linha média do pneu do carro, o carro ainda tem estabilidade. Isso é um carro de pequeno porte. Certo. A hora que a água passou da linha média do pneu do carro, está próximo ao farol, o carro já não tem estabilidade nenhuma. Ou seja, já começa a flutuar e vai rodar. Então, evitar ruas com declives acentuados, né? Aquelas ruas que tem muita baixada, porque naturalmente vai acumular uma grande quantidade de água naquele local. Percebi que aquela rua está tomada de água, eu não vou passar. Espero, atraso meu compromisso, atraso para chegar em casa, onde que for faculdade, compromisso, vida em primeiro lugar. Procuro um local elevado, plano, espero passar essa chuva, diminuir a quantidade de água e vou passar. Tá, agora se a pessoa foi pega de surpresa, porque a gente sabe que como tem muita boca de lobo entupida, aí o solo é muito impermeável hoje, né, por conta de asfalto, calçado, enfim. Você foi pego de surpresa, de repente já está ali ficando nesse nível complicado da água, mas você está no meio da situação. O que eu devo fazer? Estou dentro do carro. Se eu ainda estou em deslocamento, a gente orienta a colocar uma marcha mais forte, em velocidade ali, tentar manter a velocidade contínua, se eu já estou no meio, tentar sair daquele local. Se meu veículo chegou a apagar e eu estou no meio daquela água, imediatamente eu já tiro meu cinto de segurança e ligo o 93, informo ao corpo de bombeiros que meu carro parou, está no meio de uma rua alagada, e vou passar as informações com calma. Não tenta sair do carro ainda? Não tentar abrir a porta e sair. Porque naquele ponto que eu estou, eu posso ter alguns perigos, como por exemplo um sumidouro, uma tampa de esgoto que se soltou pode estar debaixo do carro na lateral e eu não consigo ver. Então, esse volume de água que está percorrendo a horizontal, ele vai cair naquela boca de lobo, vai virar um sumidouro. Vai puxar ali, fazer uma grande sucção, como se fosse um turbilhão. Então, às vezes que a reação natural é abrir a porta do carro e tentar descer. E antes eu não consigo avaliar. Eu posso descer e ser sugado por essa boca de lobo. A gente tira o cinto e a questão, por exemplo, do vidro. Abro o vidro do carro, para quê? Para poder facilitar o resgate. Então, se eu ficar dentro do carro, o resgate chegar lá dentro, não precisa, porque no momento que a água começa a subir, vai chegar um momento que o sistema elétrico do carro vai entrar em pane. Então, hoje a grande maioria dos carros não consegue baixar vidro, são vidros elétricos. Então, a água começou a subir, eu não consigo mais sair, meu carro apagou, eu giro a chave, que ainda vai ter uma certa alimentação elétrica, desço os vidros do carro e informo o socorro. Se a água começou a subir demais, está na altura da metade da porta, começou a entrar, se eu tiver condição
eu saio com segurança pela porta, fico em cima do capô, no teto do carro, aguardando o socorro chegar. Motocicleta. Começou a chover, a água está no nível do meio-fio, nem passe. Porque a força da enxurrada ela é muito grande, tem um alto poder destrutivo. Pensa uma moto de 150 cilindradas, aproximadamente 150, 160 quilos. Ela é arrastada pela água, imagina a pessoa, o condutor da motocicleta. Então começou a chover, o motociclista procura um ponto elevado, aguarda, espera passar essa chuva, espera baixar o nível de água, atrasa o seu compromisso que seja e desloca com segurança. E a moto é um objeto, vamos dizer assim, é um veículo muito frágil, né? Às vezes a pessoa acha que dá, vai naquele, vai que dá. E agora se não der, a pessoa está numa fria enorme. Sim, já não tem grande estabilidade para eu andar normal. Então se eu fizer uma manobra brusca eu posso cair. Agora imagina a força da enxurrada arrastando, que a enxurrada tem uma grande velocidade. A gente não consegue mensurar a força e a velocidade dessa enxurrada. Agora a gente viu aí muitas imagens das pessoas no meio, né? Assim, ó, quem está na moto aí não tem muito como fugir. Mas aí a gente viu que alagou muitas casas. Ontem, enfim, teve rio que subiu, córrego Caveirinha, uma loucura. As pessoas em contato com essa água, qual o tipo de problema, o tipo de risco que a pessoa tem? Porque tem gente que acha que é criança que não tem noção, às vezes a gente vê criança brincando de enxurrada e não tem noção da situação, né? Então a gente orienta, eu estou em casa, começou essa chuva forte, começou a entrar água na minha casa, já ligo o 93, solicito socorro e saio da casa antes dela ser tomada por água. Começou a entrar água, eu já ligo o 93, informo a residência, saio dessa casa, procuro uma casa próxima do vizinho ou de um parente que seja próximo, num ponto elevado, não esperar a casa ser tomada por água. Porque eu não sei a quantidade de água que vai entrar dentro daquela casa. Não ficar preso ali e tentar salvar os bens materiais, os pertences. A gente entende, gente, o desespero da pessoa, né? Fala assim, poxa, eu vou perder tudo, mas a sua vida tem que vir primeiro. A vida é prioridade. Depois então, você vai batalhar, corre atrás, tem gente que vai ajudar, enfim, mas se você ficar lá, o risco é de você não sair E principalmente essas casas, né, que foram cometidas ontem por essa chuva, que já foi orientado pela Defesa Civil, que o pessoal sair dessa casa, o pessoal não retornar para essas casas, até que seja feita uma nova avaliação, até que passe esse período de chuva intensa que vai ter e tenha previsão, porque tem o risco. Então a estrutura da casa já foi comprometida, então está toda ali encharcada de água. Tem um risco até de ceder essas estruturas da casa, que tem que passar por uma avaliação, tem que esperar. E se ontem teve um aumento grande de volume de água desses córregos e rios, ribeirões que invadiram as casas, hoje, amanhã, nesses dias de chuva, tem uma grande probabilidade também. E essa água também, as pessoas podem ficar doentes, né? Porque a água da chuva, então ela vai trazer vários detritos, esgoto, então tem uma certa contaminação. Como você falou de criança, tomar banho, tudo, evitar... Porque eu observo, às vezes a gente vê menino achando que tá assim, ótimo, brincando, né? Criança não tem muita noção não tem medo, da situação, né? Não percebe. Brinca no enxurrado achando que tá tranquilo. Então assim, tem risco de contaminação, né? Com leptospirose que pode pegar através dos ratos que vão contaminar. Então tem que evitar o contato com essa água. E se teve contato com essa água, às vezes por enxurrada, dentro de casa, tentando fugir, procurar um atendimento médico posterior. Tá, e com relação ao telhado das casas, que tipo de cuidado que a pessoa pode ter? Porque a gente viu até que teve uma família que se abrigou no telhado. Tem coisas que a gente pode estar fazendo para melhorar a estrutura com relação, para se proteger, vamos dizer assim, questão de prevenção? O recomendável é sair da casa antes dela ser tomada por água. Então, essa família lá, que graças a Deus não teve dano maior, mas aí né? em área de risco, né? Isso, porque eu falo assim, já questão, ligando a questões elétricas, por exemplo, tem fiação, tem gente que deixa a coisa mais ou menos ali. A energia elétrica é uma grande preocupação nesse momento de chuva. Às vezes até o próprio pedestre andando pela rua, tomar cuidado com fio elétrico, né? Às vezes a gente vê que faz goteira ali onde tem a lâmpada. Goteira onde tem a lâmpada. Então eu desligo a energia da minha casa e saio daquele ambiente para evitar qualquer tipo de transtorno. Se eu perceber que está tendo goteira e vazando água pelos dutos ali da fiação elétrica, eu desligo o disjuntor da casa e o recomendável é que saia da casa para evitar um choque elétrico, um curto-circuito. Pois é, o uso de telefone ele é realmente perigoso? É porque a fiação do telefone geralmente vem do poste da rua e ela fica próxima à de energia elétrica. E pode acontecer de um momento de uma descarga atmosférica, um raio, ou o próprio vento, a força da chuva, romper um fio desse, esse fio cair em cima da fiação telefônica ali, acabar transmitindo uma descarga elétrica e causar transtorno nas pessoas. Né? E para quem estiver a pé,
Às vezes a pessoa está a pé e fala, nossa, vi uma árvore, porque tem essa ideia. Por mais que a gente fale que é arriscado, mas tem outros riscos além desse, né? Qual o procedimento para quem está andando a pé e de repente também está no meio da situação? Olha, gente, lembrando que essa semana a previsão do tempo é de bastante chuva, principalmente me parece que na sexta-feira vai ter um pancadão. Qual a orientação para quem está a pé e também é pego de surpresa? Procurar uma edificação, seja um comércio, uma escola, qualquer local que seja, se abrigar e esperar passar a chuva. Não procurar uma árvore, porque se eu vou ter uma descarga atmosférica, então um raio, então ele vai procurar aquele ponto mais elevado para ele fazer a ligação com a terra. Então a árvore é um ponto que pode ter essa descarga atmosférica, não ficar debaixo de árvore. E a árvore, quando tem esse período chuvoso, a gente tem várias ocorrências que a gente sempre está vendo de quedas de árvores, devido até à força dos ventos ali, movimentação da massa de ar quente com frio, provoca a queda dessas árvores. Então, a pessoa procura um local, uma edificação segura, abriga, espera passar essa chuva e tenta deslocar. Não tentar atravessar a rua, caminhando, atravessar pontes, como a gente viu o pessoal tentando atravessar, espero, passou, diminuiu o volume dessa água, eu desloco para o meu destino ali em segurança. E com relação à residência, diminuiu ali o volume da água, a pessoa quer voltar para a casa dela, quais os procedimentos? Depois que, por exemplo, a água, a lama tomou conta, arrumou aquela situação toda, tinha desligado os eletrodomésticos, tudo, e aí? Qual é o procedimento para retornar para casa? Aguardar a orientação da Defesa Civil que essa pessoa possa retornar para essa residência. Se essa residência ela tiver um risco de colapso estrutural e sofrer queda, essa pessoa infelizmente não vai poder voltar para essa residência. Então as famílias que foram retiradas antes das casas, hoje elas ainda não podem retornar para a residência. Então ainda está passando por avaliação. Então eu saí da minha residência, eu tenho que aguardar um profissional competente, o caso da Defesa Civil vai lá, vai avaliar e vai estabelecer se pode retornar, está seguro, ou se está inseguro e vai ter que, infelizmente, residir em outro local. Agora, só para a gente encerrar, tem uma situação que também traz muito transtorno para quem às vezes tem que sair correndo de casa por conta de alagamento, né, e tudo. Questão de documentos. Qual a dica para a pessoa com relação a documentos? Porque geralmente perde tudo, né? Sim. Tem uma orientação também com relação a isso? De preferência nesse período chuvoso, eu moro num local que já foi acometido em algum momento por enxurrada, por uma inundação, precisa, né? Então, de preferência, se eu moro nesses locais que tem alta probabilidade de ser cometido por uma inundação ali, por um alagamento e enxurrada, deixo meus documentos dentro de um saco plástico preservado e num ponto que eu e qualquer morador da minha casa tenha acesso fácil. Se começou a entrar água, eu já pego meus documentos e saio imediatamente, não espera a água tomar conta. Tá certo, muito obrigada ao Tenente Tiago Vening por trazer para a gente assim, essas dicas, essas orientações nesse momento que é tão importante, porque chuva não vai faltar, a gente precisa dela, mas a gente tem que se proteger quando ela vem assim e deixa todo mundo meio numa situação difícil, né? Isso. Obrigada, uma Obrigado, ótima tarde, bom trabalho, porque vai ter muito trabalho pelo que a gente está vendo, né? Sim, a gente agradece e deixa o Corpo de Bombeiros à disposição e peça que as pessoas... Tem o telefone do Corpo de Bombeiros, que é o... 193, e tem algum outro disponível? Tem da Defesa Civil, que é 199, né? 199 e 193, então. A gente peça que as pessoas não tentem realizar o salvamento de outra pessoa sem equipamento, sem capacitação, porque o risco é muito grande. Qualquer índice de alteração emergencial, ligar 193, solicitar as equipes de socorro, que o mais rápido possível a gente vai estar deslocando e dar atendimento. Aí as orientações. Deixa essa questão do salvamento, então, com quem já está treinado. Obrigada.